De volta aqui com Papo com o Drailton, meu amigo Drailton, que agora está com rosa goiaba aí, goiabinha, né? Eu não tenho nenhum problema com cor. Não? Não tenho nenhum problema. Eu prefiro... Cores simplesmente são cores. Né? Eu sou igual o Davi, meu filho, eu prefiro azulzinho. Você sabe que minha cor preferida também é azul? Você olha para o meu guarda-roupa, quase todas as minhas roupas são azuis. Mas aí a esposa vai dando aquele toque, aquela orientação para a gente diversificar nas cores, então entra aí, né? Aí comprou o rosinha goiaba. Como você queira definir a cor. Tem rosa pink, rosa goiabinha, né? Então é assim mesmo, né? Enfim. Bom, pastor, a gente estava falando, aproveita as oportunidades, né? E a gente continuando aqui nesse livro, né? Vamos agora, defina seus objetivos, conheça sua missão e viva com propósitos. Eu queria que você explicasse para a gente o que seria definir missão, né? Por exemplo, a pessoa que vive aí, então o que seria, o que significaria esse tópico para ele? Galber, quando a gente coloca nesse tópico definir seus objetivos, é porque todos nós corremos o risco de entrarmos no ativismo e investirmos a maior parte do nosso tempo naquilo que é circunstancial, naquilo que é urgente, e nós não estabelecemos uma pauta daquilo que é mais importante. E, consequentemente, não estabelecemos como prioridade aquilo que tem mais valor, aquilo que é mais relevante, aquilo que é mais significativo. Então, todos nós corremos o risco de corrermos muito, de entrarmos no ativismo muito grande, de até trabalharmos muito, mas não realizarmos muita coisa. Ou realizarmos coisas que não vão fazer diferença nenhuma na nossa vida. Então, quando nós falamos em estabeleça um objetivo, é de você parar e refletir e estabelecer o que de fato é importante. Steve Covey tem um livro que diz, primeiro o mais importante. Então, se a gente estabelece o que tem mais valor, o que é mais significativo, o que é mais importante hoje, você vai canalizar os seus recursos emocionais, espirituais, financeiros e outros na direção daquilo que é importante para você e que você deseja realizar. Quando você faz isso, você potencializa a probabilidade de alcançar. Diferente de você simplesmente ir aleatoriamente fazendo, realizando, sem estabelecer o que de fato você quer. Alguém já disse que quem não sabe onde quer chegar, não chega em lugar nenhum. Né? Então a gente pode correr esse risco de rodar. Você falou no outro programa, feito o povo de Israel. Rodou e não chegou em lugar nenhum. Nós corremos o risco de rodar e não chegar em lugar nenhum se não estabelecermos um objetivo, um alvo, uma meta, se não tivermos claro onde nós queremos chegar. Quem eu quero ser? Onde eu quero chegar? O que desejo realizar? E a gente não está falando de financeiro, né? A gente tá falando... Não, de um modo geral. Em relação à minha família, qual é a família que eu quero para mim? Né? Então, como eu vejo minha família, meu casamento, né, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos? Tá, eu vejo dessa forma. Então, para a minha família estar dessa forma que eu idealizo, o que é que eu preciso fazer? Investir mais tempo conversando, orando com a minha esposa, com meus filhos, tendo tempo de qualidade com ela, fazendo um planejamento familiar. Que é interessante isso que você está dizendo, porque muitas vezes quem é jovem aí, né, e está nos assistindo, ou mesmo quem não é jovem, né, e eu lembro que no começo da minha vida, assim, eu pensava muito assim, a questão do trabalho, né, eu sempre trabalhei muito, e aí toda vez que era questionado, mas você não vai no aniversário da sua filha, ou você não vai no aniversário de não sei quem, ou você não vai vir para casa hoje, enfim, né, e daí eu falava assim, mas eu preciso trabalhar. Sempre a desculpa que eu dava. E não estou dizendo só de mim, quantas pessoas, né, fazem assim, eu preciso trabalhar. E aí fala, mas tem a família, tem o trabalho, né, tem o próprio domingo, como diz você, para tirar aquele momento para a comunidade, para ir na igreja, para falar com Deus e tudo mais. E daí eu falava, não, tem que trabalhar. Qual que é o principal? Perguntavam para mim. Eu falava, o principal para mim é o trabalho. Porque se eu não tiver trabalho, não tem família, porque ninguém vai morar comigo embaixo da ponte. Eu falava isso. Hoje eu penso diferente, né? Mas eu queria que você comentasse isso. Você está falando aí de ordem de valores, né? Então nós precisamos refletir, definir o que são valores. Valores, a gente pode resumidamente dizer
que é aquilo que é caro para nós, que é aquilo que é mais importante, que é mais relevante, que é mais significativo, que é aquilo que, se tirar outras coisas e eles permanecerem, a nossa vida se sustenta, a nossa vida tem relevância, tem significância, entende? Então, quando a gente pensa em valor, você estabelece uma ordem desses valores. Então, agora, é claro, cada um tem os seus valores. Eu estabeleço para mim valor. Deus é um valor primeiro para mim. Porque, na minha perspectiva, Ele criou todas as coisas, Ele me deu a vida, tudo que eu tenho e sou, eu recebi dEle, e é Ele que pode me conduzir ou não em relação a todo o meu futuro. Então, para mim, Ele é o valor primeiro. Minha família é um valor, porque é a base de afeto. Eu fui gerado numa família. E eu desenvolvo afeto, aprendizado, cuidado, provisão no ambiente da família. Se não tiver nada, mas tendo a minha família, carinho, cuidado, afeto, juntos nós podemos gerar outras coisas. Então, é o meu valor, família. E aí, trabalho não é um valor pelo trabalho em si mesmo, mas trabalho como meio de desenvolver as habilidades e talentos, prover a minha família, me prover e prover, inclusive, outros por meio de um trabalho. Então, é um valor, mas ele não substitui, ao meu ver, o valor da família, né? Antes de vir o trabalho, veio a família. Deus criou Adão e Eva e depois colocou eles para cultivar. Então, primeiro eles existiram, primeiro eles tinham um relacionamento. É que eu, por e eles exemplo, deveriam se cuidar muitas e vezes depois pensa, trabalhar. Muitas vezes você pensa assim, se eu estiver trabalhando, eu ganhar dinheiro, né, eu estiver dando bom sustento para os meus filhos, para a minha família, eu vou ser um bom pai, né, eu vou ser um bom cidadão. E muitas vezes isso não está ligado. Né? Não é necessariamente. Ter equilíbrio disso. Né? Não que não seja necessário trabalhar. Sim, sim. Né? Eu tenho uma experiência, né? Com as minhas demandas de trabalho, logo no início aí do meu ministério, minha filha tinha aproximadamente uns 6 anos, a Ávila, e aí eu correndo, eu presidia, né, o presbitério aqui no estado, e aí eu estava terminando o curso de filosofia, tinha todas as demandas com a nossa igreja e tal, então sempre com a agenda muito cheia. E aí eu lembro que, saindo de casa, abracei minha filha e dei um beijo e falei, filha, papai está saindo para trabalhar. E ela começou a chorar, porque ela não queria que eu saísse, ela queria que eu ficasse e tal. E eu realmente estava ficando pouco tempo com ela. E aí eu peguei e falei, filha, fica tranquila, o papai vai trabalhar, mas depois papai traz um presente para você. E aí ela chorou mais ainda. E aí ela falou algo que me arrebentou. Ela falou, papai, eu não quero presente, eu quero você. Né? Então, às vezes, os pais se equivocam, né? Achando que trabalhar muito e cada vez mais para ter mais dinheiro, para ter mais condições de oferecer bens materiais para os seus filhos, estão dando para os seus filhos aquilo que é de melhor. O que de melhor nós podemos dar aos nossos filhos, o maior presente é a presença. Presença com qualidade, presença com afeto, presença com cuidado, presença com respeito, presença com relacionamento. Mas o trabalho não é importante? É claro que é, na sua devida proporção, como meio também de, inclusive, prover a sua família. Mas, em nome do trabalho, eu não posso sacrificar no altar do ativismo, em nome da provisão, um bem maior, que é o meu casamento, que é minha filha, que é a minha família. E aí, o que você está dizendo é interessante, porque não é fácil, né, pastor, você falar assim para quem nos assiste, esse negócio de qualidade, porque você trabalha, né? Aí você chega em casa, muitas vezes você saiu cedo, 6 horas da manhã, você viajou, você chegou, né? Aí você chega em casa, você fala assim, poxa, eu estou querendo deitar aqui no sofá, quero ficar calado. Dormir, não quero falar nada, eu quero conversar com ninguém. Ou vou botar num filme aqui, assistir um filme, aí o filho está lá demandando 1000 por hora, querendo atenção, querendo que você faz tarefa de casa, que é coisa mais complicada que de você ajudar. É tenso. É tenso, porque eu digo assim, a gente tem que revisar tudo que fez lá atrás. Isso realmente é um propósito, né? Então, se você, acho que para você ser um bom pai, você tem que ter esse propósito e tem que ter dedicação. Assim como tudo, Sim, né? Precisa de dedicação, né? Sim, verdade. Agora, uma coisa que está aqui nesse livro, pastor, que na sequência, eu acho que isso fecha e isso ajuda muito em todos os tópicos para trás, né, que é enfrentar o comodismo, livrar da marra do passado, fazer o passado valer a pena, aproveitando oportunidades de Deus, definindo seus objetivos, conhecendo sua missão e vivendo com propósito. Eu acho que isso tudo está amarrado numa coisa muito importante, que tem aqui
um stay importante na minha visão. Uhum. Todo o perdão de quem nos assiste, quem não concorda, que é tenha bons mentores. Uhum. Eu, particularmente, acho que uma das coisas que fazem a diferença é o mentor na vida de alguém. Eu queria que você comentasse isso. Na minha opinião, queria saber a sua opinião. Sim. E por que está aqui isso? Bem, então vou começar por essa. Está aí como um capítulo, né? Eleja, escolha bons mentores, porque esse livro é resultado de uma reflexão de um texto bíblico que está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E ele diz: quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele tinha um mentor. E esse mentor não só era a referência dele, como era também o seu inspirador, o seu impulsionador, aquele que lhe norteava e lhe impulsionava para que ele avançasse, tornando-se cada vez uma pessoa melhor, para que ele aproveitasse as novas oportunidades e para que ele caminhasse em direção a alcançar o seu objetivo, o seu alvo. No caso dele, ele expressava a coroa da justiça, a coroa de glória, a coroa da salvação. Ora, então, o mentor, o grande mentor daquele homem de sucesso, o apóstolo Paulo, foi Jesus Cristo. O meu grande mentor é Jesus Cristo. O nosso grande mentor é o mestre dos mestres, Jesus Cristo. Mas a gente vai ver na Bíblia e vai ver ao longo da história e a gente vai ver também nas literaturas e temos perto de nós pessoas que nós percebemos com sensatez, com maturidade, com bom discernimento, com experiência, com sabedoria, que tem muito a nos oferecer. E aí a experiência e o conhecimento de uma pessoa pode fazer toda a diferença na nossa vida para que a gente não incorra em erros, para que a gente não se precipite, para que a gente não tenha atitudes que venham trazer prejuízos e para que a gente possa avançar na direção daquilo que é importante para nós. Diz que no livro Como Ferro Afia Ferro, o filho do Hendrix falou para ele: papai, por que as pessoas crescem, crescem, crescem e depois param de crescer? As pessoas grandes não crescem mais. Diz que ele parou assim e isso lhe trouxe uma profunda reflexão. Ele falou: é verdade, filho. Ele não teve uma resposta para o seu filho naquele primeiro momento, mas isso remeteu ele para a vida. Por que que homens, pessoas, mulheres, se desenvolvem até um determinado momento da sua vida e de repente param, estagnam? Ele fala: porque lhes falta um mentor. E ele vai dizer: o mentor é aquela pessoa que vem como uma alavanca na nossa vida, que com uma palavra, com uma orientação, com uma dica, com um despertamento, nos faz avançar por perceber o potencial que a gente não estava percebendo, nos ajudando a perceber oportunidades que a gente não estava percebendo, nos fazendo perceber caminhos e direções que a gente não estava percebendo e nos dando dica de modo de caminhar, que certamente, se não fossem essas dicas, nós iríamos seguir um percurso muito mais longo, gastar muito mais tempo, gastar muito mais recursos e talvez nem alcançar, nem chegar. Então, por que é importante o mentor? Porque ele vai encurtar caminhos. Agora, no com caso uma orientação, com uma da palavra. vida da gente, talvez você tem mentores que você só se percebe depois, né? Sim. Vou pegar o exemplo, vendo a sua caminhada, né? Aquele jogador de futebol, por exemplo. E naquele momento ele foi um mentor muito importante, né? E aí, penso eu, né? Sim. Porque, poxa, ele, muitas vezes aquele mentor não quer dizer que você é aquele grande sábio, mas aquela pessoa que muitas vezes ela está próxima de você e é uma pessoa que tem um comportamento adequado diante das coisas, tem um comportamento adequado diante da sua família. Não quer dizer que aquela pessoa tem que ser a pessoa mais inteligente ou mais sábia do mundo, ou seja, mais estudada. Muitas vezes ela é até mais inteligente, mais sábia do mundo, sem ter estudado. Na verdade, são coisas que não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas isso aí são aquelas pessoas que, se a gente olhar na vida, a gente teve bons e maus mentores também. Sim, né, sim. pastor? É verdade. Foi muito bom você falar isso, porque não quer dizer que a gente deve ter apenas um mentor. Você pode ter aquele mentor que é uma referência em geral para a vida, tá? Mas você pode ter mentores, ou seja, um mentor para cada área da sua vida. Por exemplo, você é agrônomo
e você tem muitas experiências na sua caminhada como agrônomo. Você pode ser um mentor para alguém excelente no que tange a atuação na agronomia, Sim. certo? E aí, uma pessoa pode ser, né, o pessoal que está aqui nos gravando, né, gente boa. Israel, que Né? vai ser O pai. Israel vai ser pai? Que legal, Vai ter que né? ser um bom Parabéns. mentor. Parabéns para Israel. Ele Então, até fez a barba, ficou mais bonito. tá mais bonito? Pois é, legal, hein, Ismael? Então, o que acontece? Ele, com a expertise dele, com a experiência dele, com a trajetória dele, com a vivência dele, pode ser um excelente mentor para quem está começando nessa área. Uma pessoa que teve uma vivência, uma caminhada, uma história de casamento, superando desafios, superando as diferenças da convivência, a escassez e tantas crises e dificuldades, e caminhou e aprendeu nesse processo, pode ser um mentor na área para casais, percebe? De modo que nós podemos ter mentores específicos para áreas específicas da nossa vida. E podemos ter aquele mentor que é o mentor geral, ou seja, que vai nos aconselhar para a nossa vida no que tange a todas as áreas, percebe? Agora, você identifica como sendo importante, por exemplo, você identificar essas pessoas, seja nas diversas áreas da sua vida, e você buscar essas pessoas? É importantíssimo. Na verdade, se você quer um mentor, a iniciativa deve ser sua. Se eu quero um mentor, eu que tenho que buscar. Eu devo mostrar interesse, eu devo buscar um modo de aproximar-me dessa pessoa. E o mentorando, aquele que vai ser mentoreado, ele precisa ser disponível, né? Ele precisa se permitir, ele precisa estar disposto, né? Disponível para buscar, né? Disponível para receber e disposto para receber as orientações. E uma vez que ele confia naquela pessoa que é referência, considerar as orientações. Porque se receber as melhores orientações, mas não as praticá-las, nada irá mudar. É porque tem muitas vezes aquela pessoa que ela acha que ela é autossuficiente, né? Sim. Que ela é plena, que ela não precisa de auxílio, que ela não precisa de conselho, que na verdade ela é um sábio e na verdade quebra a cara, né? E Sim. isso... É. Tem pessoas que não aceitam a opinião, né? Então, Sim. é complicado. Eu acho que sofre mais. Sofre mais, né? Bem, o mentor dos mentores, né? O nosso Senhor Jesus, ele falou assim, ó, bem-aventurados que ouvem e praticam as minhas palavras, né? Porque nós podemos ouvir os melhores discursos, as melhores palestras, os melhores conselhos e não praticar. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Inclusive, pode dar até efeito reverso. A gente se acostumar e ficar com a mente cauterizada, se acomodar e aí não ter mais a sensibilidade para, ouvindo uma boa palavra, ser despertado e impulsionado para praticar. Por se acostumar, por ouvir bons discursos, ouvir boas pregações, ouvir boas palestras, mas não ter iniciativa, percebe? Então pode dar efeito reverso, né? Então o que é importante? Uma vez que eu ouvi uma palestra, uma pregação, li um livro, ou recebi um bom conselho de um mentor, porque olha, um mentor pode ser também um escritor de um livro. Um escritor que você admira, quando você pega o livro dele e você lê, ali está a experiência, né, do escritor. E, portanto, através da leitura, ele pode mentorear a nossa vida. Pode mentorear a sua vida. Eu já fui mentorado por muitos autores de livros, né? Sim. E aí, se eu considero aquela experiência e eu pratico, eu vou crescer com ela. Se eu não considero aquela experiência, ou se eu considero, mas não pratico, simplesmente foi mais um livro, foi mais uma palestra, foi mais uma pregação, foi mais um conselho e nada vai mudar na minha vida, né? Então é muito importante a gente ter mentor e considerar, né, a sua orientação. É isso que você está dizendo, é importante. Na minha vida eu realmente tive bons mentores, né, pessoas que me ajudaram bastante. E eu sou um cara, assim, de uma certa forma, graças a Deus, fui abençoado com isso, que eu realmente, se eu tenho dificuldade, eu corro atrás de um mentor, ou procuro alguma coisa, uma palavra Sim. que possa me ajudar. E eu tive a oportunidade de ter tido um mentor, e tenho ainda um mentor que é o autor desse livro, Atitudes para uma Vida Vitoriosa. O problema é seu, você não tem, então pelo menos compra o livro, né? Eu, graças a Deus, fui abençoado. Diz né? que tem o livro e tem o autor dele, né? Então vai lá na IPI Central de Cuiabá, é fácil, né? Endereço, todo domingo
nosso pastor sim. está lá quase sempre, né? Sim, e é sempre um prazer, não é, servir as pessoas com tudo aquilo que a gente já foi servido. Na verdade, eu não tenho nada que não já tenha recebido. Então, daquilo que recebi é sempre um prazer contribuir para o bem de outros. Aí o pastor disse tudo. E a gente encerra com isso, né? Porque, na verdade, a gente muitas vezes recebe, é importante você distribuir as bênçãos que você ganhou. Então, nós aguardamos todos vocês no próximo. Siga aí, multiplica, manda para um amigo. E você também pode mandar aí, escrever, mandar sugestões. Se você está precisando de uma palavra, nós estamos aqui para pedir a opinião do pastor, né? Que possa estar, que é também pastor, que é coach e tudo mais. Até o próximo programa. Um abraço. Vamos avançando, sua vida pode ser mais. Isso aí.